Olá, amigos, olá, amigas que acompanham o nosso canal no YouTube. Hoje farei aqui uma breve explanação ou um breve estudo a respeito de um capítulo interessantíssimo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Logicamente, todos os capítulos, todas as lições aqui contidas têm grandes ensinamentos. Mas o capítulo 6 dessa obra, cujo título é O Cristo Consolador, justamente vem nos trazer a mensagem de esperança, de consolação contida no Evangelho de Jesus. Toda a obra, repito, traz essa mensagem de esperança. Mas aqui Kardec seleciona alguns trechos do Evangelho e traz algumas comunicações de espíritos que nos fazem aprofundar a respeito desse tema. E o capítulo começa com o item O Jugo Leve, justamente nesse item que vamos nos atentar. Conforme a narrativa do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, Jesus disse o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis, e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Grande mensagem consoladora do Mestre Jesus para que a gente possa entender, interpretar e trazer para a nossa vida. O jugo leve que Jesus veio trazer, para que a gente entenda essa passagem, vamos aí remontar à época que Jesus esteve encarnado aqui entre nós, há pouco mais de 2000 anos. Jesus, como grande educador das almas matriculadas na escola da terra, se aproveitava do contexto, dos momentos ali, do que as pessoas conheciam, para que o ensinamento ficasse mais proveitoso. E essa ideia de jugo existia naquela época de um modo muito forte. Segundo o pesquisador espírita e ótimo palestrante Haroldo Dutra Dias, existia a ideia de o jugo do reino dos céus naquela época. O que seria esse jugo do reino dos céus? Aí vale lembrar, contextualizando com o momento, com as características socioeconômicas daquelas comunidades, a agropecuária era a base econômica, as tecnologias não existiam praticamente como a gente conhece hoje, a não ser algumas criações de ferramentas praticamente manuais. E aí, dentre essas, tinha-se, para fazer um trabalho de aração das roças, para se arar as roças, as plantações, as propriedades rurais, era colocado uma espécie de madeira que prendia o pescoço de dois animais, dois burros, dois cavalos ou dois bois, dois gados bovinos. E aí, justamente a ideia desse jugo que prendia os dois animais era para que no momento da aração das terras, eles segurando aquele equipamento que iria arar as terras, seguissem uma linha reta, que não se perdessem ali dentro do que quem estava coordenando a atividade estava planejando. Então era algo assim que a gente pode interpretar. O jugo seria um conjunto de procedimentos para que a pessoa seguisse um caminho de retidão. E a ideia de jugo do reino dos céus era um conjunto de procedimentos, de comportamentos para alcançar a salvação divina. Infelizmente, muitas ideias colocadas nesses comportamentos trabalham mais a mudança exterior da pessoa e não trabalham a sua mudança íntima. Por isso, Jesus, aproveitando esse ensinamento, ele coloca, como a gente, leu no início aqui do Evangelho de Mateus, que o seu jugo é leve. Por que esse jugo é leve? Porque Jesus nos ensina que o caminho que a gente deve seguir é aquele caminho que justamente ele veio nos ensinar através do seu evangelho. Com a vivência do evangelho, com a vivência verdadeira do evangelho na nossa vida,
grande parte dos problemas, dos pesos da vida que a gente enxerga hoje seriam diferentes. Pois essa visão do amor que Jesus veio nos ensinar, não querendo colocar que vamos chegar em uma só encarnação ao amor pleno. Lembremos que o amor, ele é o maior sentimento, mas é necessário um conjunto de virtudes, é necessário que a gente adquira um conjunto de virtudes para alcançar o amor, a benevolência, a indulgência, o perdão, a abnegação. E é justamente esse processo que Jesus vem nos ensinar, que a vivência das virtudes por ele ensinadas, contidas nos exemplos do seu evangelho, deixam a nossa vida mais leve e nos fazem viver com leveza, com pureza de coração, tendo sempre esperança e consolação. Exemplo disso a gente pode se perguntar como viver nesse mundo atual, com tantos problemas que a gente vem vivendo, com a pandemia assolando milhares de pessoas, milhões na realidade. Como a gente, com esse mundo injusto, com tantas coisas equivocadas, como é que a gente pode ter esperança e consolação? E aí, justamente, nós devemos entender que o Evangelho de Jesus, para ser bem interpretado, ele precisa de ter a base que a doutrina espírita vem completar. Nós devemos entender que tudo que Jesus disse não foi pensando que a nossa vida se resumiria a um único momento na matéria. Jesus disse pensando no espírito imortal. Sendo assim, sendo esse espírito imortal, é assim que a gente deve enxergar essa realidade. Pois, sem essa concepção, até os ensinos de Jesus seriam contraditórios. Então, quando fala-se de imortalidade da alma, já nos abre todo um leque de esperança e de consolação. A vida não acaba com a morte, morre o quê? Morre o corpo, o espírito continua vivo. Aqueles entes queridos que já estão no mundo espiritual, que passaram pela morte, não deixaram de existir. Um dia a gente ainda pode revê-los, pode. As nossas relações, as afeições continuam. Né? Tudo que a gente estuda hoje, tudo que a gente aprende não vai se perder, pois a gente continua evoluindo enquanto espírito no mundo espiritual e em outras encarnações. Com essa ideia da imortalidade da alma, pluralidade das existências, aí a gente entende melhor a justiça divina. Não ficamos com aquele peso mais. A justiça divina ela é perfeita. Não é aquela justiça balizada pelo castigo, pelo sofrimento, pela dor. A justiça divina nos dá as oportunidades de reparar os erros que a gente fez, de evoluir através do amor. Nós é que nos equivocamos e muitas vezes preferimos andar lado a lado com a dor. Mas a justiça de Deus, pois Deus é a perfeição absoluta, é todo amor, toda bondade, Deus só quer o nosso bem, a nossa felicidade. E a justiça dele, a justiça divina é perfeita porque age através das leis morais imutáveis que Deus criou. Assim, toda dor, todo sofrimento, toda aflição que a gente vive hoje, ela tem uma explicação lógica. Se a gente não consegue encontrar a causa nessa encarnação atual, a gente vai conseguir achar a causa numa outra encarnação. E isso nos dá leveza de saber que nada está ocorrendo ao acaso, que a justiça divina é perfeita. Também nos faz entender os princípios da doutrina espírita, balizados no que Jesus veio nos ensinar, que nós temos o livre-arbítrio para nossa vida. As nossas ideias, a nossa inteligência, ela nos remete a tomar decisões, a fazer escolhas, e cada escolha dessa vai ter consequência, mas fomos nós que escolhemos. E se hoje estou colhendo algo negativo, é porque eu fiz uma escolha equivocada lá atrás. E se eu quero mudar, se eu quero algo positivo para a minha vida, eu devo fazer escolhas positivas. É essa leveza que Jesus veio nos ensinar. A escolha de viver o bem, de viver o caminho do amor. Jesus só impõe essa condição, nenhuma mais. O homem que cria uma complexidade para entender Deus, para entender Jesus, para entender os ensinamentos do Mestre que nos levam a compreender Deus, e aí esquece da simplicidade. O Evangelho de Jesus é simplicidade, tanto que ele resumiu tudo em um mandamento único: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo.
E é esse chamamento que ele faz para que a gente tenha a vida de um modo mais leve. Alguns exemplos para que compreendamos melhor. Uma pessoa que não vive o perdão, por exemplo. Se a gente não vive o perdão, estaremos com aquele peso, com aquela ligação energética com a pessoa que a gente não está perdoando, estaremos alimentando ódio, rancor, trazendo até problemas para o nosso corpo físico, além do peso da consciência. Quando a gente fica no processo de vingança, quando faz algo errado, é isso que traz o peso para a nossa vida. Por outro lado, relativo ao perdão, se eu perdoo, eu me liberto. Perdão é libertação, e isso é leveza. Uma outra forma da gente ver a vida vai surgir quando a gente se liberta pelo perdão. Uma outra situação é em relação ao materialismo, ao apego. Quem acha que a vida se resume a tudo na nossa vida se resume a esse momento na matéria, só enxerga a matéria, o corpo, acha que morreu, acabou. Tudo faz pelo poder, pela riqueza, pelos bens materiais. E aí, quando perde um bem material desse, quando um ente querido morre, a pessoa se desespera porque acha que tudo acabou, tudo que ela depositava energia. E aí vira um peso para a sua vida até manter esses bens materiais, manter o corpo, manter tudo da forma que ela acha que é a melhor, que vai trazer a felicidade. Mas se a gente vive com abnegação, com desapego, nós entenderemos que tudo é um empréstimo divino, vamos valorizar, mas se eu perder um bem material, ou a morte de um ente querido, não significa o fim de tudo e um extremo desespero. A morte é natural, é uma passagem, o irmão, a irmã continua vivendo em espírito. Isso me traz esperança. E se eu perdi um bem material, eu não tenho total apego a esse bem, sei que tudo é um empréstimo, irei ver com outro olhar aquela perda, e aí, assim, a vida fica mais leve. É nesse caminho que Jesus veio nos ensinar. Ele veio dizer do jugo leve, do fardo suave. Tanto que Kardec traz aqui um comentário sobre essa lição que eu irei ler para as nossas considerações finais. Kardec diz o seguinte: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres queridos, encontram sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus que o Cristo veio nos ensinar. Sobre aquele, ao contrário, que não espera nada depois dessa vida, ou que duvida simplesmente, as aflições se abatem com todo o seu peso, e nenhuma esperança vem suavizar-lhe a amargura. Eis o que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim no sentido de irmos até o seu evangelho, até os seus ensinamentos e vivenciá-los no nosso dia a dia. Aí a gente vai conquistar essa leveza que Jesus veio nos ensinar. E aí Kardec continua para fechar esse ponto da lição. Entretanto, Jesus coloca uma condição à sua assistência e à felicidade que promete aos aflitos. Só impõe uma condição. Essa condição está na lei que ensina. Que lei é essa? A lei de amor. Seu jugo é a observação dessa lei, mas esse jugo é leve e essa lei é suave, uma vez que impõe por dever o amor e a caridade. Reforçando, quando nós estivermos totalmente evangelizados no que Jesus veio nos ensinar, nosso coração, a nossa mente viver o amor pleno, quando estivermos sintonizados mais frequentemente com o bem, a vida se torna leve. As dores, as aflições, os problemas, tudo vai ter um outro peso, vai ter um outro olhar, pois a gente vai entender a justiça divina, vai entender os porquês, vai entender a necessidade de tirar proveito com cada situação dessa, de aprender para evoluir. E vamos entender que o amor divino é o que movimenta a nossa vida, pois Deus nos criou para a felicidade. Viver de forma leve é viver esse amor que Jesus veio nos ensinar. Agora, relembrando o amor como um conjunto de virtudes que devemos colocar em prática no dia a dia
para alcançar essa meta maior. Depende de cada um de nós ter essa vida leve, fazer as nossas escolhas com leveza. Gratidão pela atenção e em breve voltaremos com outras lições do Evangelho, buscando humildemente contribuir para a divulgação da doutrina espírita e os ensinos do Mestre Jesus. Gratidão.